Atenção, professores aí que estão se preparando para a prova do Estado, né, da SEDUC aqui do Estado do Ceará. Trazer um vídeo hoje sobre leitura e análise de gráficos. Gráficos de barras, linhas, pizzas, dispersão e tabela. Lá no edital está escrito assim, ó, leitura e análise de gráficos. Essa área, muito mais voltada para professores de matemática, vocês precisam se aprofundar. Mas hoje vou apresentar para vocês os gráficos que nós temos em relação ao modelo, certo? Vamos lá. O que são os gráficos? São representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar sua visualização, bem como para torná-los mais claros e informativos. O gráfico ele é mais ilustrativo, certo? Para ele ficar mais didático, as informações ficarem mais claras. Eu peguei esses gráficos no site mesmo do governo federal. Você coloca lá padrão digital de governo, padrões, aí eles mostram e dão mais informações acerca dos gráficos. Vamos lá, vou trazer aqui para vocês. Gráficos em barras e colunas. Para que servem esses gráficos de barra e colunas? Eles servem para comparar diferentes categorias. Eu tenho uma distribuição, né, em dois eixos, que ele pode estar em coluna, pode estar em barra, pode estar em vertical ou na horizontal. Ele vai fazer comparações, certo? Na prova pode estar, você vai procurar na alternativa que tenha comparar diferentes categorias ou dados categóricos. Vão nesse sentido aí que vocês têm tudo a acertar a questão. Vamos aqui para outro gráfico. Gráfico de linhas são aqueles que nós temos aqui. Embaixo eu tenho uma variável, dois eixos, né? Um eixo vertical e outro horizontal, que ele vai permitir a visualização de dados ao longo do tempo. Como é que funciona isso? Ele vai mostrar essa evolução, né? Vai permitir que você identifique tendências e padrões. Um dos exemplos é você, na educação, avaliar o desempenho de uma rede ao longo dos anos. Por exemplo, o IDEB de Fortaleza em relação ao Estado, ou o Estado em relação ao Brasil, ele vai ter essa linha de evolução, vai colocar os números e os anos. No exemplo aqui eu tenho um total de acidentes com vítima por ano, né? Acidentes nas estradas. Então é isso. Vai procurar na alternativa o que tem, visualizar a evolução de dados ou permitir identificar tendências e padrões. Vamos para o próximo aqui. Gráfico de pizza. Também conhecido como gráfico torto de setores, este modelo serve para mostrar um número estático e como as categorias representam parte de um todo. Ele deve representar seus valores em percentuais e a soma de todas as categorias precisa ser igual a 100. Imagina uma pizza, né? Tem 8 pedaços. Ela vai dividir esse grupo. Ideal que seja, pelo menos, eu tenho pelo menos aí uns 6 a 8 elementos para fazer a comparação. Ele vai mostrar os percentuais. Ele é muito visual, esse gráfico, certo? Ele é muito visual por causa do formato, das cores. Você tem que usar cores muito fortes. Como é que você pode estar distribuído na seção? Como é que pode estar expresso nas alternativas? Em relação à proporção de parte pelo todo, certo? Por exemplo, você visual os percentuais das categorias. Esse aqui é o gráfico de pizza. A gente muito fácil identificável pelo formato, né? Formatozinho aí circular, redondo. Gráfico de dispersão. Um gráfico de dispersão, também conhecido como diagrama de dispersão ou scatterplot, é uma ferramenta gráfica que mostra a relação entre duas variáveis numéricas. Esse gráfico de dispersão, eu acho que ele é o menos comum que a gente encontra no dia a dia, que ele serve para relacionar duas variáveis, certo? Por exemplo, o que eu posso dar aqui, relação entre horas de estudo, hora de estudo e o seu resultado na aprovação de um concurso. Quantas horas você precisa para poder
ter um bom rendimento. Esse gráfico aí de evolução, certo? A palavra-chave, relação entre duas variáveis. Se aparecer relação entre duas variáveis, esse vai ser o gabarito da questão. E aqui, deixa eu até consertar aqui, que é o gráfico de tabelas. Que no caso não é gráfico, mas tabelas. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Tabelas. Pronto. Vamos aqui, gráfico de tabelas. Ó. As tabelas são formas organizadas de apresentar dados em linhas e colunas. Eu tenho, por exemplo, numa coluna eu tenho uma informação e nas linhas eu tenho outra. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, ano 2021, aprovados e reprovados do ano, um dado determinada escola. Então o gráfico é muito mais fácil de você identificar. Palavras-chave, né? Apresentar dados em linhas e colunas. Tem uma visualização clara e objetiva. Então, gente, isso aqui foi por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, deixem um like e ajude aí a gente a crescer esse canal. Muito obrigado e até a próxima.